gente tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui no museu. Eu estou dentro do elevador e ele está completamente com a visão bloqueada aqui, com papel pardo colado. Eu já vou explicar por quê. Bom, esses papéis, né, que estão revestindo todo aqui os elevadores e também as janelas dos escritórios, servem para dar privacidade para uma cerimônia que vai acontecer aqui no museu hoje e que acontece todos os anos desde o ano 2000. Esse daqui é um meteoro chamado o Willamette. Ele é o sexto maior do mundo e o maior já encontrado aqui no território americano. Ele pesa 15 toneladas e meia, ele é todo feito, todo de ferro, né? Todo composto de ferro, e ele caiu no Oregon, na região do Oregon, há mais ou menos, sei lá, alguns milhares de anos atrás, né? Numa entrada na atmosfera que calcula-se que tenha ocorrido a mais ou menos 64 mil quilômetros por hora. Os pesquisadores estimam que esse meteorito é quando ele entra na atmosfera, ele sai de meteoro e vira meteorito, né? Quando ele vira uma rocha aqui no planeta. Ele foi formado há bilhões de anos atrás e caiu aqui no nosso planeta há alguns milhares de anos. Ele foi sendo erodido por água e por intempéries, né? Até ficar nesse formato que eu não consigo me aproximar muito dele agora, porque ele está sendo preservado, todo o espaço aqui está bloqueado para o acesso do público, porque daqui uma hora vai ocorrer essa cerimônia importantíssima aqui no território americano. Aqui ele em outro ângulo, né? Bom, esse meteorito, ele é chamado pelos nativos do local de onde ele caiu de Tomah-Nowos, acho que é assim que se fala, né? E ele, a etnia que residia naquela região, até uns 200 anos atrás, eram os Clacamas, né? Então uma etnia indígena chamada Clacama, daquela região do Oregon, da Califórnia, né, da costa oeste norte-americana. Para esse grupo de pessoas, esse meteorito ele é um representante do povo do céu, né, do povo do sagrado, e que representa essa união entre o céu, a terra e a água, né? E era em torno desse meteoro que se faziam alguns rituais, né, característicos e típicos dessa comunidade. Dentre eles um ritual de recolher ou de aproveitar, de utilizar a água da chuva que ficava empoçada nesses compartimentos do meteoro, né? Essa água ela era, por exemplo, usada para molhar a ponta de flechas, né? Para cura, para os curandeiros, para os pajés usarem de alguma forma para algum tipo de cura espiritual ou mesmo orgânica, né? Bom, e aí o que aconteceu foi que em 1906 esse meteoro foi adquirido ou chegou aqui até o Museu Americano de História Natural, né? E ele está exposto desde então. Em 2000, né, no ano 2000, foi feito um acordo entre o museu e uma organização chamada Gran Ronde, que é reconhecidamente os descendentes da tribo Clacamas, né? E aí, nesse acordo firmado entre o museu e o Gran Ronde, ficou acertado de que, por um lado, né, o museu reconhecia a importância espiritualística e ritualística desse meteoro e garantia ao povo descendente dessa etnia o seu acesso ao meteoro para os atos de ritual. Por outro lado, a etnia também reconhecia o museu como um espaço importante de divulgação científica, de divulgação da própria cultura, e aí alguns
alguns combinados foram feitos, né? Dentre eles esse, né? De que isso deve ser identificado como um objeto, como uma entidade sagrada para o povo Clacama. Deve ser garantido aos seus descendentes o acesso ao meteoro, em especial nessas datas como a de hoje, né? O museu também garante que, se em algum momento, algum dia, esse meteoro não puder mais ser exposto aqui no museu, ele vai ser imediatamente enviado para os descendentes dessas etnias. Então esse meteoro, né, e todo esse acordo firmado em torno dele, né, aqui pelo museu e com os descendentes da etnia, é uma representação interessante, um exemplo interessante de convivência, né, entre a ciência e as comunidades tradicionais, e a forma como isso tudo pode ser combinado, acordado, de forma que ninguém se sinta prejudicado, desrespeitado, e é utilizado aqui pelo museu como um dos exemplos a ser seguido para outras exposições, para outros objetos também sagrados e importantes para alguns povos que estão expostos aqui no museu.